Pronto, iniciei. Amém, meus irmãos. Eu vos cumprimento com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos para cultuar o nosso Deus, juntos, em uma só fé. Eu gostaria de dar início aqui com a leitura do Salmo 81. Então, você vai tomando o seu lugar e abre a sua Bíblia no Salmo 81. O Salmo de Asaf. Diz assim a palavra de Deus: cantai alto a Deus, nossa força, fazei um alegre barulho ao Deus de Jacó. Tomai um salmo e trazei junto o tamborim, a harpa, agradável com o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo designado, em nosso solene dia de festa. Pois este foi um estatuto para Israel e uma lei de Deus de Jacó. Isto ele ordenou em José por testemunho, quando ele saiu pela terra do Egito, onde ouvi uma língua que eu não entendia. Eu removi do seu ombro o fardo, suas mãos foram libertas dos potes. Tu clamastes na tribulação, e eu te livrei. Te respondi no lugar secreto do trovão. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve, ó meu povo, e testemunharei a ti, ó Israel, se tu me ouvires. Não haverá Deus estranho em ti, nem tu adorarás nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te trouxe da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir minha voz, e Israel não quis nada de mim. Então eu os entreguei à luxúria dos seus próprios corações, e eles caminharam em seus próprios conselhos. Ó, se meu povo tivesse me ouvido, e Israel tivesse andado em meus caminhos, eu logo teria subjugado os seus inimigos e virado minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor deveriam ter se submetido a Ele, mas o seu tempo duraria para sempre. Ele os teria alimentado com o mais fino do trigo, e eu te satisfaria com o mel tirado da rocha. Irmãos, e que esta seja uma convocação para o Deus que te concedeu salvação em Cristo Jesus. Cantai alto a Deus, nossa força, fazei um alegre barulho ao Deus de Jacó. Que possamos juntos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Fique de pé, vamos juntos cantar hinos e canções. Graça e paz, irmãos, boa noite. Estamos mais uma noite na presença do nosso Deus para louvar e bendizer o nome dele e entregar o nosso culto a ele. A primeira canção que nós cantaremos é louvor. Fala que vamos nós louvar a Deus, vamos. Que louvemos ao nosso Deus com alegria no nosso coração. Amém. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo.
nosso Deus. A próxima canção que nós cantaremos fala dos atributos do nosso Deus. Deus trino, onisciente, soberano. Louvemos ao Senhor. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber, e eu sei, nos dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? És o poder, só tu és o Rei que reina, governa sem fim. Deus, somente tu és digno de receber o louvor e a adoração, Senhor. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber, e eu sei, nos dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai, imutável, soberano, perfeito, onisciente, és santo, és justo, Deus trino, quero cantar. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber, e eu sei, nos dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai, imutável, soberano, perfeito, onisciente. Aleluia, exaltado seja Deus. A próxima canção fala: ó, quão lindo esse nome é, poderoso esse nome é. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Louvemos ao Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome
citar Marcos capítulo 12, eu gostaria de embasar aqui o nosso momento de dízimo de ofertas. Mais uma vez gostaria de trazer aqui a passagem da viúva, né, para todos nós. E se você veio preparado para então estar ofertando ou dizimando ao nosso Deus, você pode estar fazendo após a leitura. Diz o texto em Marcos capítulo 12, verso 41 ao 44. E sentou-se Jesus defronte do tesouro e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro. E muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valiam um quadrante. E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: na verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro. Porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Irmãos, este texto aqui, ele quebra paradigmas. É um texto que muitos depositaram muito, Jesus ali olhando as pessoas depositarem as quantias diversificadas, e vem uma viúva pobre. E segundo o texto, ela deposita 2 leptos que valem um quadrante. Um denário, que era o valor de um trabalho de um dia. Para você ter uma ideia de quanto vale essas moedas, é você dividir este denário por 64 vezes. Você vai entender qual foi o valor que esta viúva depositou. E o engraçado é que Jesus vira para os seus discípulos e diz: essa mulher é a que mais depositou aqui. É a oferta que mais me agradou. Sabe por quê, meu irmão? Porque o valor da sua oferta não está atrelado ou relacionado à quantia do dinheiro, mas sim no quanto ela era grata a este Deus, que a tinha sustentado até ali. E não eram essas moedas que iriam fazer que ela permanecesse viva com o seu sustento, mas sim o seu Criador. Então ela é grata e ela deposita daquilo que ela sente, daquilo que ela se afeiçoa para com Cristo. E é isso que resume o dízimo e a oferta no Novo Testamento. Se trata de gratidão. Como o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, não por necessidade, não por obrigação, mas com um coração alegre. Este é o dízimo. Então você pode estar fazendo isso neste momento, demonstrando a sua gratidão a este Deus que tem te dado tanto. Você que nos assiste, está longe e queira aí ser grato a este Deus, está aqui os dados bancários favorecidos. Você pode colocar IBR, Mogi das Cruzes, CNPJ, que é o nosso Pix, nossa chave Pix, 39799-944, 1000 contra 06. O banco é o 290, PagSeguro. Agência 1000 contra e conta corrente 166-165-36, dígito 5. Então está aí os dados bancários, caso você queira fazer através das plataformas digitais. E que Deus abençoe a cada um. Amém? Já estamos no Evangelho que iremos utilizar, meus irmãos. Já está aí para fácil acesso. Só volte um pouco aí no capítulo 8. Mais um milagre. E vamos aqui analisar o último culto que temos neste ano de 2020. Muitos aí estão torcendo, né, para que acabe logo esse ano. A pergunta que você deve se fazer é: será que vai melhorar? Será que algo está tão ruim? Algo que me ensinaram no quartel não existe nada tão ruim que não possa piorar. Tá? Não existe nada tão ruim que não possa piorar, mas pode melhorar também, claro. Mas esteja na dispensação de Deus. Se piorar, glórias a Ele. Se melhorar, glórias a Ele também. O nosso Deus é um Deus de bênçãos, o nosso Deus também é um Deus de maldições. Saiba disso, esteja certo. Quem enviou as pragas no Egito não foi Satanás, não. Foi o nosso Deus. Né? Então temos que estar certo disso. Marcos capítulo 8, hoje eu vou trabalhar aqui expositivamente do verso 1 ao verso 9. E com a graça do nosso Deus e a ação do Espírito Santo, eu creio que
seremos alimentados aqui, nossa alma receberá uma porção a mais espiritual, aqui segundo a palavra do nosso Deus. Vamos ler? Eu vou ler aqui na King James primeiramente, e você acompanha na sua Bíblia. Então, Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, verso 1 ao verso 9. Diz assim: naqueles dias, sendo a multidão muito grande, e não tendo o que comer, Jesus chamou assim os seus discípulos e disse-lhes: eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porquanto vários deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá um homem satisfazer estes homens com pão aqui no deserto? E continua, no verso 5. E ele perguntou-lhes: quantos pães tens? E disseram: 7. Verso 6. E ele ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para colocarem diante deles, e puseram-nos diante do povo. E tendo alguns pequenos peixes, ele os abençoou e também ordenou-lhe para que colocassem diante deles. Então eles comeram e saciaram-se, e tomaram dos pedaços que sobraram 7 cestos. E os que haviam comido eram cerca de 4.000, e ele os despediu. Vamos orar? Vamos buscar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, eterno Pai, grato somos a Ti por este momento de cultuarmos juntos ao Senhor. Cantamos, depositamos no Teu altar a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, e agora estamos diante da Tua Santa Palavra, a qual necessitamos da ação do Espírito em nossas vidas, para entender, para explicar, para aplicar em nossas vidas. Que o Espírito Santo esteja trabalhando no nosso entendimento, que o Espírito Santo esteja conduzindo as minhas palavras, para que sejam como flechas lançadas pelo Senhor em nossos corações endurecidos, para que quebre, para que gere arrependimento, para que nos santifique, Deus. Eu peço a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio, eu peço que o Senhor seja gracioso para com o Seu povo. Assim oramos, Pai de amor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, olhando esse texto e trabalhando na minha casa, eu me senti um pouco na pele dos discípulos. Eu olhei para o questionamento que eles fazem a Jesus Cristo e em quais circunstâncias eles fizeram essas perguntas. A principal delas é: como poderemos alimentá-los? E tendo com base a situação, a esta imperfeição na fé dos discípulos, eu também me coloco na situação deles quando eu analiso o que temos vivido. Quais são as condições em que a igreja está inserida atualmente? A sua família, mães, pais com filhos pequenos, pessoas com planos e projeções futuras. Mas se você parar para pensar, vivemos em tempos sombrios. Vivemos em tempos onde a sociedade está cada vez mais se degenerando. E se pararmos e realizarmos uma breve análise sobre o estado da sociedade, não demorará muito para concluir que esse estado está degenerativo, porém progressivo. A sociedade se divide cada vez mais entre raças, gêneros, etnias. O ódio cada vez mais se multiplica entre elas e o amor se esvai.
Dificilmente encontramos amor. Dificilmente encontramos pessoas que estão dispostas a estender a mão. O ódio cada vez mais está encontrando um lugar no coração das pessoas. E a pergunta que eu faço se assemelha à pergunta que os discípulos fizeram. Será que existe solução? Será que você já se fez essa pergunta, analisando todo esse panorama político, social? Será que você já se perguntou, será que existe solução para essa sociedade? Será que eu vejo esperança nessa sociedade? Será que eu olho para os meus filhos pequenos e penso, como será a vida deles daqui a alguns anos? E eu que ainda não sou mãe, ou não sou pai, como será a vida do meu filho? Será que existe solução? Os discípulos perguntaram, como poderemos alimentá-los? Esse estado da sociedade é tão progressivo, caminha passos largos para uma destruição iminente. Divórcios em massa é o que estamos enxergando. Famílias e pessoas cada vez mais se digladiando, lutando entre eles. Como ajuntar e não espalhar nesta sociedade? Como estabelecer um ponto em comum de forma a se obter foco e motivação? A coisa mais difícil hoje, meus queridos irmãos, é você convencer alguma pessoa sobre um objetivo em comum e incentivá-la a ter foco naquilo e a motivar ela sobre aquilo. O porquê está assim? O texto apresentado e lido para os irmãos, lida e nos apresenta uma questão semelhante. Muitos, apesar de já presenciarem os feitos de Jesus como o Deus Trino, tabernaculando conosco, cheio de milagres, feitos que somente uma divindade poderia realizar, muitas pessoas presenciaram isso. Conheceram a mensagem da salvação e até constataram que seus feitos milagrosos eram reais, eram divinos. Mas mesmo assim, eles questionam. Assim como os discípulos duvidaram, temos que entrar neste texto e sair daqui esta noite transformados. Assim como os discípulos que presenciaram muitos feitos em Cristo, estavam aqui duvidando, nós também duvidamos. Nós também entramos em questões internas, principalmente quando isso tange o futuro. Está relacionado com o futuro. Pensamos, será que existe esperança? Será que é possível? Será que vamos conseguir? Você, eu, que conhecemos a mensagem da salvação, conhecemos o Senhor Jesus Cristo, perguntamos isso. E no entanto, trata-se de uma pergunta muito natural, ou seja, bastante condizente com a natureza humana. Quem conhece a natureza humana não se surpreende com o que ela é capaz de produzir. Ela possui tal caráter que dá margem até para a vergonhosa incredulidade. Porque tudo que está acontecendo aqui com os discípulos, todos esses questionamentos que giram na nossa mente, tem fruto na nossa natureza pecaminosa. E esta é a vergonhosa incredulidade. Se vocês me permitirem, para citar um exemplo, eu apontarei para você mesmo. Eu apontarei para mim. Vocês não têm visto com frequência a mão de Deus? E, no entanto, se necessitam de auxílio divino, enchem-se de ansiedade e dúvida. Israel, por exemplo, ele testemunhou a divisão do Mar Vermelho pela ação de Deus. Logo após, um tempo depois, estavam lá duvidando, questionando, blasfemando, que iriam morrer de sede no deserto. Assim somos nós. Assim somos os seres humanos, naturais, pecaminosos, que mesmo constatando o poder de Deus sobre as nossas vidas, começamos a levantar dúvidas e questionamentos para com o nosso Deus. Isso é vergonhoso para nós, meus irmãos, e necessitamos de arrependimento para isso. Isso deveria nos causar amarga dor,
e até o temor de provocarmos a ira do Senhor. Porque uma coisa é certa, o povo que saiu do Egito despertou a ira de Deus. E aquela geração morreu no deserto. Isso deveria nos encher de temor, deveria nos encher de vergonha, de tristeza, frutos do arrependimento. Pois temos exemplos daqueles cujos corpos, irmãos, ficaram no deserto, como eu disse. Por causa de quê? Da descrença, da incredulidade. Faz também pensarmos seriamente, se tivéssemos com o nosso Senhor neste lugar, com esta multidão com fome, será que você viraria para Jesus e falaria: eu confio no Senhor. O Senhor vai prover tudo o que é necessário aqui neste mundo. Eu convido e encorajo você a entrar nesse texto e se fazer essa pergunta. A grande pergunta será: que não está em nossa mente isso? Poderíamos então, assim como eles, não ter em mente, ou não levar em conta alienadamente o milagre anterior da multiplicação dos pães. Por quê, meus amados? Há algo peculiar que devemos destacar aqui nesta passagem. Esta é a segunda multiplicação de pães e peixes. Ou seja, os discípulos já haviam presenciado uma cena semelhante como esta, e mesmo assim se questionam: como poderemos alimentá-los? Aqui, neste lugar, nesta situação, como criarei meus filhos nesta sociedade? Como será o meu futuro? Será que existe algum jeito para essas pessoas? Por isso, irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia, mantenha ela aberta e vamos mergulhar no texto. Vamos juntos aqui extrair o máximo, com a graça do nosso Deus e com a ação do Espírito Santo em nós, o entendimento, a explicação e a aplicação em nossas vidas. Diz assim no verso 1, agora eu vou ler aqui na Almeida Corrigida Fiel. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse, esse é o verso 1, para que possamos entender o que significa, segundo o evangelista, naqueles dias, precisamos resgatar aqui rapidamente um contexto rápido. Precisamos nos situar neste texto, tanto quanto o cenário, quanto a série de acontecimentos que vieram antes. O Senhor deixou a Galileia por um tempo prolongado, onde ele instruía os 12. Semana passada, você que esteve aqui, você que nos assistiu, você sabe que estávamos tratando de uma região chamada Tiro e Sidom, correto? Aonde estava uma mulher sírio-fenícia, além das fronteiras de Israel. Então, Jesus Cristo estava ali na região da Galileia, e ele ultrapassou essas fronteiras, indo para Tiro e Sidom. Para quê? Para instruir, para ensinar os seus discípulos, através de cada milagre, de cada acontecimento. Ele e seus discípulos foram primeiro para a região de Tiro, onde Jesus ministrou nesta mulher sírio-fenícia, que exibiu muita fé e foi um ensinamento tremendo para os seus discípulos. E você pode ver isso em Marcos capítulo 7, do 24 ao 30. E ele andou ali na sua jornada pelo território gentil, que durou aproximadamente, segundo os historiadores, os estudiosos, de 2 a 3 meses. Então pense comigo que Jesus estava ali peregrinando, andando, realizando milagres, ensinando os seus discípulos durante 2 ou 3 meses. Os acontecimentos, um pouco antes, Marcos 6, verso 44, você vê que o evangelista retrata aqui para nós o primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. Então, Marcos 6, um pouco antes, ele já relata o primeiro e já entra aqui no capítulo 8, retratando o segundo. Mateus 14 traz um paralelo sobre a multiplicação também no primeiro milagre, sobre multiplicação de peixes e pães. E também temos um paralelo, não é um evangelho sinótico, mas é um dos evangelhos, João, capítulo 6, onde Jesus diz que é o pão do céu,
onde Jesus diz também que ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Ele se o Pai não o atrair. Então, neste mesmo contexto, neste mesmo acontecimento, é que temos anteriormente, após esses dias. Sua incursão no território gentil terminou aonde? Então ele peregrinou, teve essa primeira multiplicação. Ele continuou ali nas margens do mar da Galileia e terminou em Decápolis. Então, após ele sair de Tiro e Sidom, desse território gentil, ele vai para Decápolis. E você pode constatar isso no capítulo 7, verso 31. Onde diz novamente, partindo das regiões, veja, de Tiro e Sidom, esse território gentil, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. Então, o que a Bíblia nos fornece aqui um pouco antes ao texto propriamente dito, é que ele estava saindo de Tiro e Sidom e passando por Decápolis. Este é o contexto. Mateus 15, verso 29 e 30, ele retrata a mesma passagem, como o Evangelho sinótico. Então vai nos fornecer alguns detalhes em Mateus 15, verso 29 e 30, e vamos trabalhar um pouco com esses dois textos. Agora o cenário, irmãos. Qual é o cenário encontrado aqui? Será que é o mesmo da primeira multiplicação? Será que algo mudou? Então Decápolis, primeiramente, era um território, na narrativa bíblica, que compreendia 10 cidades. Deca, no grego, significa 10. Polis significa cidades. Então Decápolis, um conjunto de 10 cidades. Esta era a região onde Jesus estava passando. E esse território era consideravelmente extenso, era grande. Por isso que o texto diz que ele estava passando, não era algo de um dia para o outro que ele ia passar. Então iria demorar. E este território ficava ao sul do Mar da Galileia. Entende, irmãos? Existe o Mar da Galileia. O Rio Jordão corta praticamente Israel inteiro. E existe o Mar Morto. Então são dois vastos mares ali que tem. Tem o Mar Mediterrâneo, mas existem esses rios que cortam Israel. Aonde Jesus estava? Na região litorânea do Mar da Galileia. Tudo que estamos falando aqui, geograficamente, ficava nesta região, entre norte e sul, que ele estava percorrendo. É interessante os irmãos depois verem a geografia bíblica, né? Se situarem um pouco neste terreno a qual estamos abordando. Diferencia muito quanto ao cenário, quanto ao que está acontecendo. E qual é este cenário? Como eu disse, a primeira alimentação de milhares aconteceu ao lado nordeste do Mar da Galileia. E segundo o texto de Mateus 14, verso 19, tem aí, por favor, pode colocar para mim? Mateus 14, 19, ele traz algumas informações. Era perto da Páscoa, logo então a Páscoa se comemorava no verão, então era um período muito quente. E ele traz alguns detalhes. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Então o primeiro cenário da primeira multiplicação era um cenário quente. Era um cenário onde a vegetação estava ali aflorando, então tudo estava verde, um cenário bonito. E vários meses se passaram até onde estamos aqui, nesta encosta. E agora, Mateus 15, 35, você pode pôr para a gente? Já não existia mais essa grama. Então a estação mudou, e olha, ele ordenou a multidão que se assentasse no chão. Diferentemente daquela passagem de Mateus 14, onde eles sentavam na grama. Então algo aconteceu nesse cenário, não existia mais a grama, o período mudou, a estação mudou, e agora era terra. Este é o cenário. Imagine então este monte, onde você está acostumado, mas um cenário um pouco mais feio, digamos assim, né? Podemos supor que essa multidão ela era composta de pessoas comuns, gentios também, pessoas de longe, pessoas de perto, da própria Decápolis, com a qual Jesus conversava, e ele estava familiarizado com esse tipo de pessoa. Assim mesmo, meus irmãos, ele se humilhou, mostrando que tinha interesse em alcançar
aqueles que seja de grande fama e também aqueles que não tinham fama alguma. Desse modo, o Senhor encorajava mais os humildes a virem para Ele, para que pudessem receber vida em graça. O texto diz também, nos informa que esta multidão, que era variável, não tinha o que comer. A enorme multidão tinha saído atrás de Jesus por seus milagres. Como diz aqui um pouco antes, trouxeram muitas pessoas para Ele para que pusesse suas mãos, no capítulo 7, verso 32, olha só, trouxeram um surdo, que falava com dificuldade, pedindo para que impusesse suas mãos. E não só ele, muitas pessoas. Então imagine, meus irmãos, a fama de Jesus Cristo, ele peregrinando nessa região, passando por cidades, e você lá, com o seu filho, com o seu parente doente. Muitas das vezes você saiu de casa às pressas. Precisamos resolver esse problema, vamos ver Jesus Cristo. E muitos nem levaram, nem se preocuparam com a sua alimentação. Foram até Jesus. Por isso havia ali uma multidão despreparada, humilde e com fome. Embora fossem gentios em uma região pagã, irmãos, essa resposta, esta busca, com certeza ofereceu louvores ao nosso Deus de Israel. Muitos certamente buscavam por interesses, mas certamente havia aqueles que eram movidos por uma grande fé. Surge então um problema. A multidão presente, a fome, a localidade e os recursos não eram propícios à resolução, e talvez estejamos diante de um problema nas atuais circunstâncias, mas de maneira alguma devemos descartar quem estava presente naquele local. Vejam que as palavras dos discípulos falam: como vamos dar de alimento para essas pessoas neste deserto? Irmãos, que você volte os seus olhos para Cristo neste momento, diante de todo esse problema. Uma multidão, naqueles dias de peregrinação, com fome, despreparada, e Jesus chamando os seus discípulos e dizendo, verso 2: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Irmãos, eu creio aqui que aqueles que foram um pouco mais preparados levaram ali talvez um pão, talvez alguma fruta, não sei. E até mesmo compartilhou com os outros que estavam ali. Mas o texto nos diz que há 3 dias eles estavam com Jesus e não tinham o que comer. Ele diz assim que tenho compaixão, diz Jesus. Mas eu quero que você agora perceba que ele usa uma expressão relacionada a si mesmo. Quando Jesus alimentou 5.000, expressou compaixão pela condição espiritual. Isso no primeiro milagre, em Marcos 6,34. Aqui ele ressalta a compaixão diante das necessidades físicas do povo. Jesus podia identificar-se com a fome deles, porque ele mesmo já tinha passado fome. Marcos capítulo 4, verso 2, Mateus, 4, 2. No deserto, Mateus diz o seguinte: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, eu quero que o irmão entenda, esse tipo de compaixão que ele teve aqui é diferente do primeiro milagre. Esse tipo de compaixão que ele teve é relacionado a si mesmo. É como se ele dissesse: estou sentindo o que eles estão sentindo. Eu estou com fome, assim como eles estão com fome. André, com base em que você diz isso? Embora os escritores de talvez todas as Bíblias aqui afirmam repetidamente que Jesus sentiu compaixão para com as pessoas, só aqui na passagem paralela de Mateus sobre o mesmo milagre, Jesus fala na primeira pessoa, ao declarar o sentimento sobre si mesmo. Mateus 15:32, um evangelho que dá alguns detalhes, olha só o que diz. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Então você começa a perceber toda essa preocupação de Jesus sobre um fato que talvez para
diante de Jesus seja supérfluo. A fome. Irmãos, isso aqui exalta para cada um de nós que Jesus era homem. Jesus foi 100% homem. Sentiu sim fome, as nossas fraquezas, os nossos sentimentos, ele estava submetido às mesmas coisas. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Então você ganha aqui, meu irmão, um embasamento bíblico para respaldar a humanidade de Cristo. Porque, creia você ou não, existem pessoas ainda hoje, no século 21, que falam que Jesus não foi homem. Minha esposa trabalha como pastor de uma igreja presbiteriana e tiveram que excluir um pastor porque ele estava pregando que Jesus não foi homem. Jesus foi sempre divino e apenas. Então, descartar a humanidade de Cristo, isso é uma heresia. Foi considerado pela igreja primitiva heresia. E hoje está sendo resgatada por muitos hereges aí. Então tome cuidado. O conhecimento bíblico deve despertar isso em nós. O termo no original vai nos dar ainda mais argumentação sobre isso. O termo utilizado aqui, compaixão, é espiakizomai. Espiakizomai, que significa literalmente ser movido nas entranhas. Olha só. Os órgãos viscerais, onde o sentimento de dor são sentidos. Ele está com a fome, mexer aqui dentro. Já ficou com muita fome? Já deu dor na barriga de fome? É isso que está acontecendo. Este é o termo empregado pelo evangelista. O mesmo termo que Mateus utilizou, diferentemente da primeira passagem, onde ele falou, tenho compaixão deles. É um outro termo, que ali é uma questão espiritual. O termo em si aqui nesta passagem é um sentimento, ser movido nas entranhas, os órgãos viscerais, onde os sentimentos de dor são sentidos. De forma que os antigos consideravam a sede das emoções, ou até mesmo um sentimento de extrema profundidade. Eu trabalhei com jovens muito tempo, e os jovens ficam apaixonados, né? Eu já vi jovens que sentiam dor no peito, dor na barriga, quando via a dita cuja. Já viram isso? Era um sentimento tão profundo que dava dor nas vísceras. E isso é um termo no grego empregado. Aonde você pode ver isso? Mateus 9,36. Perdão, Filipenses 1,8. Olha só, o apóstolo Paulo utiliza do mesmo termo para expressar o seu sentimento para com essa igreja, para os filipenses. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade, olha o sentimento, saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Alguém tem alguma versão diferente aí? Nesta, que é uma saudade das entranhas, algo parecido com isso? Você pode consultar na sua Bíblia aí, que você vai encontrar uma tradução um pouco diferente. Você fala, realmente, Paulo sentia saudade dos filipenses. Paulo sentia algo profundo por eles. Filipenses 1,8. Tá a mesma coisa o seu? Tá a mesma coisa? Ninguém tem uma boa aí, não? Sentimentos entranháveis, era um sentimento profundo. Enfim, depois você pesquisa aí, você procura nas outras versões. Ele disse aqui, no texto, segundo o evangelista Marcos, que 3 dias eles estavam comigo, segundo Jesus. Este detalhe reflete o que, meus irmãos? A vontade da multidão, no sentido de ouvir o ensinamento de Jesus e experimentar a sua cura. Aqueles que o seguiam passavam por grandes dificuldades para acompanhar. Eles ficaram com ele 3 dias e não tinham nada para comer. Era uma tarefa difícil conseguir alimento. Mesmo assim, percebam comigo no texto, eles permaneceram com Jesus. E não falavam em deixá-lo até que ele pensasse em despedi-los. Irmãos, isso aqui nos remete. Sim, pode ser que tenha pessoas aqui com interesses egoístas
Mas eu quero trazer esse sentimento de permanecer 3 dias com Jesus Cristo, sem ter o que comer. Eu te pergunto, meu irmão, você permaneceria com Cristo, seja quais forem as suas intenções para com Ele, mas você permaneceria 3 dias com Ele, sem ter o que comer? Irmãos, isso deve ser observado. Muitas pessoas não conseguem se dispor ao serviço de Cristo devido às condições humanas. Muitas pessoas colocam obstáculos, colocam primeiro as coisas terrenas para depois querer servir a Cristo. Muitas pessoas chegam, mas vai ter comida lá? Mas como que eu vou me locomover? Mas como que eu vou chegar lá? Estava falando com um pastor essa semana, que muitos dos pastores, você deve conhecer aí também, estão sentindo a falta dos membros na congregação. Estão sentindo falta dos membros na frequência da igreja. E eu perguntei a este irmão, falei, irmão, me compadeço também, não com as dores entranhadas, mas eu me compadeço com o que o irmão está falando. Muitos se ausentaram da igreja, muitos. E eu penso, irmãos, que às vezes essas pessoas estão do lado da igreja e mesmo assim não vêm à igreja. E você já deve ter visto na África pessoas que chegam ao conhecimento do Evangelho, que são novos convertidos, nasceram de novo e às vezes caminham 60 quilômetros para ir para uma igreja. E eu perguntei para esse irmão, será que a igreja no Brasil, se ela fosse perseguida, sobraria alguém na igreja? André, por que está falando isso? 3 dias sem comer e eu estava lá com Cristo. O mínimo, essas pessoas, elas estavam querendo tanto, tinha algo movendo elas para querer algo de Cristo, que a fome e as condições naturais não foram colocadas em primeiro lugar, e sim estar ali. Agora, trazendo para a nossa realidade, o que te trouxe aqui? Será que existem condições para que você permaneça? Quais são as suas condições? As minhas condições se limitam nas coisas terrenas? Assim como Jesus se compadece de todos, irmãos. Todos os que estão na miséria, passando necessidades. Ele tem uma preocupação especial com aqueles que são submetidos às necessidades por sua dedicação e diligência ao acompanhado. Uma coisa que nós temos que entender de uma vez por todas é que, se você realmente é um discípulo de Cristo, se realmente Ele te chamou para servi-lo e estar numa igreja, e executar qualquer tarefa que seja, Ele irá suprir. E não é você que deve colocar as condições, não é você que tem que levantar os critérios e os parâmetros para poder servir. A entrega é uma entrega sacrificial. E se for necessário passar fome, que assim seja, mas confiando de que Ele certamente irá suprir as suas necessidades. Pessoas aqui estão 3 dias sem pensar no que irão comer. E percebam que partiu de Cristo olhar para elas e falar, eu também estou com fome. Eu me compadeço do que elas estão sentindo. Vamos dar um jeito nisso. E Ele providencia. Mas o que Ele considerou primeiro foi, há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Jesus disse isso. Sejam quais forem as perdas que tivermos, ou as necessidades pelas quais passamos, em nome e por amor de Jesus, Ele cuidará para que elas sejam compensadas de uma maneira ou de outra. Aqueles que buscam o Senhor, nada tem falta. Salmo 34:10, você tem que crer nisso, meu amado irmão. Tem Salmos 34:10. Os leões podem passar necessidade e fome, diz o salmista. Mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. O salmista ainda diz que nunca viu, sou velho, fui novo e agora sou velho, e nunca viu um justo mendigar o pão. Irmão, isso aqui não é teologia da prosperidade, não. Isso aqui são promessas de Cristo.
sobre aqueles que o buscam em espírito e em verdade, que se submetem, que se sacrificam e colocam essas situações nas mãos dele. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive, porque eu sei que ele se compadece de mim, e se ele me chamou, ele vai suprir as minhas necessidades. Irmão, eu digo isso sempre, mas não é para me vangloriar, mas é para que o irmão entenda. Quando eu saí do meu emprego para assumir a igreja, quantas oportunidades de trabalho apareceram? Quantas situações com salários altos? Mas eu tenho que estar na dispensação, no controle, na administração de Cristo sobre a minha vida. Ou eu creio que Ele me chamou para estar com Ele no sacrifício, na fome, se for necessário, ou eu não confio. Verso 3. Ele continua dizendo: e se os deixar ir em jejum. Veja, Jesus Cristo já tem uma visão das consequências do que irá acontecer. E se os deixarem ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Talvez alguns conseguissem chegar, porque era perto, mas outros não iriam conseguir chegar, iriam morrer pelo caminho de fome. E Jesus, na sua onisciência, sabia a distância de cada um, sabia quem estava perto, sabia que tinha pessoas que não iriam conseguir. E você pensa que Jesus não sabe da sua condição. E você pensa aí que você está largado à deriva. Que Cristo é esse que você crê, irmão? Aonde está a sua confiança? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas eu creio no Senhor. O meu Redentor vive e se compadece de mim. Ele é o meu sacerdote. Ele viveu como homem, assim como eu. Ele sabe o que é passar fome. Ele sabe o que é passar frio, calor, situações extremas, jejuar 40 dias, ser atacado por Satanás. Ele sabe o que é isso. Este é o meu Cristo. Este é o Cordeiro perfeito. É Ele que está aqui presente. Observe a simpatia dele para com as pessoas. Jesus disse: se os deixarem em jejum para casa, desfalecerão no caminho de fome. Olhe só como ele simpatiza com as pessoas, se coloca no lugar, se compadece realmente. Jesus, meus amados, conhece e considera a nossa estrutura. Ele sabe até onde podemos chegar. Ele sabe as condições em que estamos. Ele se preocupa com o nosso corpo, inclusive. Aí você pensa: Jesus só se preocupa com a minha alma. Não, Jesus se preocupa com o nosso corpo, com o nosso estado. Ele nos preserva, Ele cuida. E se nós o glorificamos verdadeiramente, seremos sim alimentados. Se o meu corpo, se eu tenho ciência que o meu corpo está a serviço de glorificar o nome de Deus, glorificar o nome de Cristo, quais são as dúvidas que eu tenho que ter? Eu não tenho que temer a nada. Eu tenho que confiar e me entregar. Ele considerou que muitos tinham vindo de longe e tinham um longo caminho de volta para casa. Quando vemos a multidão seguir a palavra anunciada, é confortável pensar que Jesus conhece a procedência de todos aqueles que vieram. Olha que maravilhoso. Embora não o conheçamos, Jesus não costumava despedir das pessoas e as deixar vazias. E isso é maravilhoso, meu irmão. Jesus sabe o que irá acontecer comigo. Jesus conhece os meus caminhos. E eu tenho que crer que Ele está realmente neste controle. Independente, porque você pode falar: mas as pessoas estavam ali querendo cura. Independente das motivações, irmão, das pessoas. Já vi muitos buscarem os meios de graça,
de forma egoísta, para saciar os seus desejos, e até mesmo às vezes sem motivação alguma. Já viu pessoas assim? Sem pretensão alguma, vamos para a igreja, vai à força, vai sem querer. Eu te digo uma coisa, vazia ela não está saindo de lá. Seja para a condenação da alma dela, ou seja para algo benéfico para ela, algo aconteceu. A palavra de Deus, quando é anunciada, quando é pregada, algo está acontecendo que não estamos enxergando. Seja no coração, seja na alma, ou seja na dureza do coração que a rejeita. Irmãos, independente da motivação das pessoas, quando alguém vê Cristo, quando alguém está presente diante da sua palavra, algum efeito terá. Algum efeito terá. Eu já vi pessoas dormindo no culto. Eu já vi pessoas... Isso, irmão, saiba, para a pessoa só está colaborando para o seu próprio juízo. São brasas que você acumula na sua cabeça. O fato é que algo sagrado, algo santo está sendo anunciado. Porém, como você tem recebido? Qual valor você está dando para isso? Uma coisa eu digo, essas pessoas, independente da motivação, 3 dias estavam com fome lá com Jesus. Você estaria? Uma pandemia te tirou da igreja? Quem dirá fome de 3 dias? Quem dirá uma perseguição? Quem dirá o risco de alguém entrar aqui armado e executar todos, como é em alguns países? Esses textos são bons, meus irmãos, para testar e examinar a nossa fé. Você estaria aqui nessas condições? Qual é o seu amor por Cristo? Qual é seu nível de servidão? Qual é? Enviar aquelas pessoas para casa seria uma desgraça. Já pensou? As pessoas com Cristo, para os céticos então. Estavam com Cristo, caminharam, não sei quantos anos, morreram lá, está vendo o Senhor Jesus? Olha o cuidado que ele tinha para com as pessoas. Seria uma desgraça. Mas não. Eu imagino, irmãos, as pessoas caminhando quilômetros até Cristo e serem enviadas, curadas, felizes porque Ele curou. Ele executou muitos milagres, mas no caminho morreu. Já pensou que tragédia? Certamente seria uma atitude de extrema falta de misericórdia. Mas olhemos para a atitude de Cristo, como Ele reagiu. O homem assim também, meus irmãos, que não conhece a Cristo, é um desgraçado. Cuidado com ficar chamando as pessoas de desgraçado, tá? Desgraçado é a pessoa que não tem graça. Você está chamando ela de ímpio. Você está chamando uma pessoa que não tem graça alguma sobre a vida dela. E sabemos que existem as misericórdias comuns, que estão sobre todos, e existe a misericórdia salvífica, que é a graça que realmente coloca o indivíduo nos seios de Cristo. O homem que nunca teve o coração renovado, que vive em pecado e aprecia viver assim, é um ser realmente digno de pena, uma alma perdida. Mas que não houvesse, mesmo que não houvesse um céu a perder, um inferno a merecer, o pecado seria como é uma maldição. Pois é um inferno verdadeiro viver sem um Salvador. Um homem que vive em pecado e se agrada de viver em pecado, sim, irmão, ele é um homem desprovido de graça, é um homem que se agrada daquilo que desagrada a Deus. E ele tem o pecado como uma maldição inserida na sua vida. Cristo olhou para as consequências posteriores da viagem, assim como ele vê a alma das pessoas. Assim também olhamos para o futuro de uma alma sem salvação. Nos sentimos horrorizados com o que vemos. Se você passa por uma pessoa incrédula diariamente e permanece calado, você deve questionar o que existe de Cristo em você. E aqui há um ponto muito importante para nós. Cristo não enviou aquelas pessoas na desgraça. Cristo se compadeceu e Cristo supriu as necessidades. Agora eu quero trazer um pouco para a nossa realidade no âmbito espiritual.
Quantos incrédulos você convive? Quantas pessoas você passa diariamente por ela, sabendo que ela não crê, que ela tem a maldição do pecado sobre ela, e você não fala nada sobre arrependimento nem por Cristo? Se a atitude de Cristo é a mesma que existe em nós, que tipo de cristão que eu sou? Não sei se foi Spurgeon quem disse, me contou uma história sobre algo semelhante. Um ímpio passava por aquela pessoa no caminho do trabalho todos os dias. E este ímpio um dia perguntou: você é crente? Ele disse: não sou. E foi seguir o seu caminho. E todos os dias, dias após dia, ele passava por essa pessoa. E um dia ele virou para ele: você disse para mim que um dia você disse para mim que é crente, que você ama a Cristo. E não sei o que levou essa pessoa a dizer isso, mas falou: você me viu caminhando para o inferno todos os dias e você nunca anunciou a mensagem da salvação. Que tipo de amor é esse que você sente por Cristo? Se você ama Ele, você sente as mesmas coisas que Ele sente. Assim como Ele se compadece das pessoas que estão indo com fome e irão perecer no caminho. Quantas pessoas você conhece que irão perecer no caminho? E mesmo assim você não entrega o alimento espiritual para essa pessoa. Quantas? Talvez seja na sua casa. Talvez seja os seus amigos. Seja o seu pai ou a sua mãe. Que tipo de Cristo é esse que você serve? Que tipo de crente você é? Porque esta atitude não é a atitude de Cristo. E o texto me permite dizer isso com todas as palavras. Ele se compadece até mesmo das fraquezas do nosso corpo, quem dirá da nossa alma. Verso 4. E os seus discípulos responderam. Então agora ele argumentou, e agora os discípulos respondem: de onde poderá alguém satisfazê-los? De pão aqui no deserto. Lembram agora do cenário? Não tem mais aquela vegetação, talvez não tenha nenhum bode, não tenha nenhum animal por perto, porque é deserto. Eles estão sentados no chão, não na grama. As dúvidas dos cristãos às vezes cooperam com a magnificência do poder de Cristo. Os discípulos não conseguiram imaginar como poderiam satisfazer tantos homens. Com um pão ali no deserto, consequentemente, isso seria maravilhoso. E de fato, isso pareceu ainda mais maravilhoso, por saberem que era algo impossível. Então veja, a incredulidade dos discípulos exaltou, enalteceu o milagre de Jesus. Aquilo que era impossível para mim e para você, quando Jesus vem e tem o toque do milagre, só traz a glória para Ele próprio. Por isso, meus irmãos, às vezes, algo demora a acontecer e você perde todas as esperanças. As dúvidas já entram na sua mente, no seu coração, tomam conta do seu ser. Sabe por quê, irmãos? Espera chegar nesse estado para que a glória seja somente dele. Aí não tem como você falar: mas foi talvez por causa daquilo. Não! As pessoas estavam com fome, os discípulos questionaram e falaram: de onde alguém pode satisfazê-los? Pão no meio das pedras, no deserto, esse lugar seco, não tem nada aqui, Jesus. A incredulidade, então, forma um palco para Jesus Cristo. Hoje em dia, milhares de almas estão passando por uma necessidade espiritual angustiante, assim como essas pessoas. Não é raro alguém pensar em sua própria salvação e na dos outros como se for algo referente dos dias futuros. Na verdade, no entanto, a salvação é algo urgente e importante, demais para a atual situação da nossa vida. Meus irmãos, o que eu quero dizer? As nossas dúvidas não podem nos paralisar. As nossas dúvidas, a nossa incredulidade tem que ser banhada com arrependimento. As pessoas estão caminhando para o inferno, e isso não é um assunto que eu vou resolver amanhã, vou resolver ainda depois de amanhã. Isso é algo que tem que resolver agora. Você que tem incrédulos na sua casa, você tem que chegar e demonstrar Cristo. Você tem que pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Você tem que ir um arrependimento
refeição, ali demonstrar quem você é, a sua gratidão por Cristo. Irmãos, é algo urgente. E a nossa incredulidade, as nossas dúvidas, não podem tomar lugar. Que talvez você pense, nossa, mas eu já falei, já tentei. Essa pessoa não, isso aí não tem jeito. Você está igual aos discípulos, de onde poderá alguém satisfazê-los? Com o pão no deserto. Solucionar o problema das multidões. Vejam, assim como ele chama os discípulos. E os discípulos são os apóstolos. Os discípulos são os fundadores da igreja. Veja então que solucionar os problemas da multidão, da sociedade, é responsabilidade da igreja de Cristo. É da igreja. Que grande honra para eles serem chamados a participar. Que grande honra é para nós trabalhar para o nosso Senhor. Os discípulos olharam para o problema, não enxergaram que isso era um privilégio, a sua responsabilidade. Mas eles viram um problema de um grau, de uma dificuldade tremenda. Mas o que parece, meus irmãos, haver realmente preocupado os discípulos foi o lugar onde eles se encontravam. A dizer, um deserto. Lembra da introdução, meu amado? Talvez você não veja esperança para essa sociedade. Talvez você não veja esperança até mesmo para os seus filhos inseridos nessa sociedade. Mas o que você deve crer é que não é o deserto que afeta as circunstâncias e o milagre de Cristo. Você deve assumir a sua responsabilidade como um bom cristão, servir na sua igreja, amar a Cristo e anunciar o Evangelho. O problema de muitos cristãos é que ficam parados, estáticos, analisando o problema e não se movimentam. E isso é sinônimo de incredulidade. Eu não devo olhar como os discípulos olharam para o deserto. Eu devo olhar para aquele que está no deserto. Não apresentar o problema para Cristo. Eu devo apresentar Cristo para o problema. Ei, você, problema, olha aqui quem eu sirvo. É isso que eu tenho que entender. E não ficar parado. Não se perguntar como alguém vai satisfazer. Irmãos, firmados estamos diante de Deus com a fé de uma criança. E nele confiando, sem questionamento. Para nós não importa a verdade, em nível, pessoa. Se a escuridão dos arredores irá se aprofundar nas minhas noites. Porque andamos, sabe no que, irmãos? Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Não é o problema que determina a sua condição, mas quem você crê. Agora, a reação das pessoas, como eu ilustrei no seu convívio da igreja, uma pandemia expulsou as pessoas, isso só está demonstrando que você está olhando para o problema. Eu não estou falando para você sair aí que nem um louco, sem usar o álcool em gel, sem máscara, mas as pessoas se renderam ao problema. As pessoas estão demonstrando incredulidade. As pessoas estão mostrando, Cristo, olha o deserto, como iremos alimentar? Cristo, olha a pandemia, como eu vou sair de casa? Irmãos, apresente Cristo para a pandemia. Apresente Cristo, aquele que você serve. Irmãos, uma coisa eu digo a vocês, que Deus é fiel. Estive, desde o início da pandemia, trabalhando, eu e minha esposa, indo para o Planalto, e muitos irmãos aqui também, obras, projetos sociais, pregando, indo, vindo, trabalhando aqui, tendo contato com pessoas. Pela graça do nosso Deus, Ele preservou. Pode ser que eu pegue? Pode ser. Mas eu sei que até aqui Ele cuidou de mim. E eu confio nele. Alguns me perguntam, mas se você morrer? Glórias ao nosso Deus. Me encontrarei com o meu mestre. Encontrarei o meu Salvador. Me livrarei desse corpo miserável. Para mim será lucro. Mas isso, o que diferencia a visão de um crente para o outro? É quem realmente crê em Cristo. Como eu ando, como eu caminho,
péssimo exemplo. Olha o deserto. E eles já tinham visto o primeiro milagre, nas mesmas circunstâncias. Verso 5. Ande pela fé, irmão, e não pela vista. Ande pela fé e não pela vista. E perguntou-lhes Jesus: quantos pães tens? E disseram-lhe: 7. Sem se ater no número 7, porque alguns gostam, né? O número 7 é o número da perfeição, é o número que você tem que colocar no seu quarto, lá no berço do bebê. Não é isso que eu quero minha vida. 7 é o que eles tinham. Certo? 7 é o que eles tinham. Quantos pães tens? E disseram: 7. 7. Sem se ater no número, mas sim como ele realizou o seu milagre. Como Cristo costumava operar entre os homens. Você deve perguntar: como ele operava? Como procede quando começa a agir entre as massas? Existe certamente uma variedade de operações de Cristo, diversas maneiras, mas existe também uma continuidade de norma que se perpassa. A linha de ação divina é praticamente a mesma em todos os casos. Antes de mais nada, o modo de agir de Cristo costuma ser o de poder se utilizar de alguma coisa que se encontre disponível. Geralmente ele vê lama, pedra, ele vê o que tem. Os meios naturais, é uma figueira seca, vem aqui, vamos fazer a milagre. Não sei se ele usa. Você consegue perceber isso nos evangelhos? Ele usa de meios naturais com o que tem. É um barco, aí começa, é o que tem ali, ele utiliza para ensinar os discípulos. E isso é uma linha em comum entre os milagres. Antes de mais nada, temos que olhar para isso, que ele encontra o que é disponível. E nesse caso, os poucos pães e peixes foi o suficiente. Era o que tinha. Como encontrado e fornecido para os seus seguidores, que os discípulos ali deram. Não é maravilhoso, irmão, como o Senhor às vezes faz vir à luz pequenas coisas que até então estavam ocultas para nós, e para nós passam a ser coisas grandiosas e preciosas. Já aconteceu com você de Cristo pegar algo que você nem dava valor, algo que você, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui é inútil na minha vida. Aí Cristo pega aquilo e te mostra e te ensina, e aquilo é um milagre. Meus irmãos, Cristo age assim, com meios comuns, de maneiras e formas comuns. Saiba, irmão, que a fé, ela realmente transporta montes. A fé é algo maravilhoso. Quem sabe, irmãos, que pode resultar de os nossos 7 pães e alguns peixes. Talvez seja isso que você tenha no bolso hoje. Talvez você tenha diante de Cristo 7 pães e alguns peixes. Talvez seja isso algo que você não tem dado valor. Aquilo que pensamos ser desprezível pode ser de grande valia, e até mesmo alimentar 4.000 ou 5.000. Enquanto nos restar um fósforo, saiba disso, podemos incendiar o mundo. Enquanto houver uma Bíblia, uma que sequer, o império de Satanás corre perigo. Irmãos, só havia alguns pães de cevada e uns poucos peixinhos nas mãos daquele grupo apostólico. Mas Jesus os tomou e operou sobre eles. E veja, no verso 6, aonde a narrativa se encaminha para o ápice, e ordenou à multidão que se assentassem no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os. E deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-no diante da multidão. Primeira coisa que o texto apresenta é uma ordem de Jesus Cristo, dizendo para eles se assentarem. Então você percebe que ali existia uma ordem, existia ali um controle, de maneira natural e conduzida com maestria por Cristo. Ele utiliza de meios naturais, um punhado de peixes, 7 pães, naturais e comuns para suprir a fome e remover a angústia. Mas algo era necessário, que essas pessoas se assentassem e esperassem. Aqueles que são agraciados
necessidades supridas no tempo certo. Irmãos, talvez o que falte para você é sentar e esperar. Talvez o que falte para o irmão é se dedicar no trabalho da sua igreja. Talvez o que falte para o irmão é confiar nos recursos e nos meios naturais que estão disponíveis para você. Talvez o que falte para o irmão é ter fé. Ele dá uma ordem para a multidão: se assentem no chão. E tomando aqueles 7 pães, aquele material desprezível para os discípulos, o texto diz que ele deu graças. Tendo dado graças. Eu me emocionei muito, meus irmãos, quando eu estava preparando esse sermão. Porque aqui encontra, para mim, a parte mais importante de todo o texto. E quando eu vi o texto no original, o que significa esse ter dado graças, eu caí em lágrimas. A atitude de Cristo aqui é tão majestosa, tão simples, mas de um poder. A palavra aqui se chama epicharístese, que significa, veja bem, alegria, prazer, deleite, gozo, regalo, encanto. Ao receber aquilo que seria pouco, ao receber a incredulidade dos discípulos, Jesus, em uma atitude singular e majestosa, ele agradece. Ele sente a alegria, ele sente prazer, ele se deleita. Aquilo que você menospreza, aquilo que você joga fora, aquilo que para você é vergonha, Jesus Cristo pega aquilo e agradece. Ele sente uma profunda alegria. É a mesma alegria que Paulo nos informa sobre os trabalhos de Priscila e Áquila, em Romanos 16:4. É a mesma palavra. Aquilo que menosprezamos é transformado em virtude. Aquilo que chutamos como uma lata pelas esquinas é pego por Cristo. E Ele agradece. Isso me constrange, porque somos ingratos. Isso me constrange, porque aquilo que Deus tem nos dado não tem sido suficiente para nós. Aquilo que Ele tem nos dado, estamos considerando como 7 peixes. E estamos dizendo que estamos no deserto. Aquilo que Ele tem te dado é aquilo que você tem que receber. E isso que Ele te deu, seja pouco ou seja muito, é o suficiente para Ele fazer o que Ele quer. Por isso que Ele pega esses 7 pãezinhos e dá graças. Isso me remete, Deus me ensinou grandemente nesse texto, que muitas das vezes antes da refeição fazemos aquela oração por mera formalidade. Você só ora ali porque te ensinaram a orar e você nem sabe o sentido daquilo. Onde o certo deveria você olhar para todo o alimento que está na sua mesa. Você olhar para o arroz, você olhar para o ovo frito e você realmente agradecer. Seja só arroz, seja só o feijão, o que você tenha. E olhar para Deus e dizer: Deus, eu não cobiço nada de ninguém, e eu sei que isto aqui que você está me dando é a justa medida. E a sua atitude tem que ser a atitude de Cristo. De pegar aquilo que você recebe, de pegar aquilo que você tem e dar graças, sentir alegria, prazer, deleite, gozo, regalo, encanto. E não falar de nomes, só isso. Olha o meu carro, olha o carro do outro. Cobiçando,
sendo ingrato e questionando o que Deus está fazendo. Os discípulos menosprezaram os 7 pães. E o que Cristo fez com os 7 pães? O que Ele fez? Ele alimentou 4.000 almas. Vou entrar já no final do texto. Mas 4.000, meus irmãos, era só os homens. A conta aqui é de entre 15 e 20 mil pessoas. Com 7 pães. E você acha que você tem pouco? Ele pegou e deu graças. Olha o agradecimento com o mesmo emprego da palavra. Arriscaram a vida por mim, Paulo falando. Sou grato a eles. É a gratidão que Cristo está expressando. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. É a gratidão. Você sente alegria, prazer, deleite, gozo, regalo, encanto com aquilo que você tem? Com a igreja que Cristo te disponibilizou? Com os meios de sustento que está na sua casa, pelo emprego do seu marido, pelo emprego da sua esposa, pela mãe e o pai que você tem, por aquilo que você menospreza. É aí que Cristo está, né? Na humildade, no reconhecimento das pequenas coisas. Antes de compartilhar, perceba que antes de dar para os discípulos, qual foi a atitude que precedeu tudo? Gratidão. Muitos querem dar, mas não são gratos. Muitos querem fazer, mas não têm gratidão no coração. A primeira coisa que devemos aprender como igreja é ser gratos a Deus. A primeira coisa. Sem gratidão não devemos fazer nada. E olha que gratidão representa, sabe o que, meu amado irmão? Dízimo, oferta. É isso que representa o Novo Testamento. Você é grato? A viúva, em Marcos 12, colocou lá aquilo que era desprezado pelas pessoas. Mais uma vez, mais um embasamento bíblico. Cristo pega aquelas pequenas moedas e diz: aqui está a melhor oferta desta noite. Sabe por quê? É aqui que muda. É o coração que muda. É o meu contentamento em Cristo que muda. E se eu não aprender isso, não adianta eu querer fazer nada para o reino. Nada. Começa na sua casa, agradecendo seu pai e sua mãe. As pequenas coisas que você tem. O cobertor que você tem. O chuveiro quente que você tem. A cadeira que você senta. Tudo! Você deve dobrar os joelhos e agradecer a Deus. E não cobiçar, cobiçar, cobiçar. Entender que você tem a justa medida. Mas eu sou pobre, eu sofro. É o que Deus quer para você. É isso. Mas o outro é rico, é o que Deus quer para ele. Não para você. A graça precede, então, o compartilhar. Cristo ainda operava meios de multiplicação secreta e misteriosa. O pão começa a crescer. Nas mãos dos discípulos, como antes o trigo crescera no chão. Pegaram um dos pães e pôs a dividi-lo a partir de uma das beiras. E para sua surpresa, o pão continuava sempre do mesmo tamanho. Vocês imaginam isso? Eles dando, arrancando o pão e o pão não saía, ficava do mesmo jeito. Multiplicou. Aí me lembra Elias, me lembra Eliseu, o azeite na botija que entornava, 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 e aquilo não parava. E a viúva, coincidentemente, também não tinha mais nada. Só tinha aquele azeite, aquele punhado de farinha. Mas aquilo foi o suficiente. Aquilo foi o necessário. Verso 7. Tinham também alguns peixinhos. E tendo o quê? Dado graças novamente. Percebam que tudo que passa pela mão de Cristo, Ele exalta o nome do Pai. Ele agradece aquilo que os homens desprezam, as latas, os lixos.
Ele pega e fala: Pai, obrigado, é através disso que o seu nome será glorificado. Irmãos, talvez você não conheça quem seja esse Jesus. Talvez você não saiba quem ele é. Mas ele age dessa forma. Dessa forma. Na casa do nosso Pai, na casa do nosso Mestre, irmãos, há sempre muita abundância. Há uma plenitude em Cristo que transmite tudo que passa pelas suas mãos. Não precisam temer a falta os que vivem em Jesus Cristo. Aqueles que realmente estão em Cristo, andando em novidade de vida e gratidão, recebem abundância. A prosperidade, meu irmão, reside na gratidão. Ser pleno. Queremos tanto ser plenos do Espírito, cheios do Espírito Santo. Não somos nem gratos. Não somos nem gratos pelo que temos. Queremos ser santos cada vez mais. Você nem agradece. A oração do seu almoço e da sua janta é por mera formalidade. Você nem está raciocinando como que aquele alimento chegou na sua mesa. Quem foi que pegou no bolso, pagou por aquele alimento? E se pagou, como ele conseguiu esse dinheiro? Trabalhando, suando. E se foi trabalhando, quem abriu a porta do emprego? Quem foi que abençoou aquela casa? Quem foi que deu saúde para ele? Tudo vem de Deus. Não é formalidade. Não é só 7 peixes. 7 pães, perdão, e alguns peixes. Não é só isso. É o poder de Deus. Verso 8. E comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. 7. Sobrou ainda. Por isso que é abundante. Mas o que precedeu, não se esqueça isso no texto. Ele deu graça. Ele deu graça. Olha o ensino que ele está dando para os discípulos. Olha o que ele está ensinando para aqueles homens que seriam os percussores do Evangelho, das igrejas. Olha o que Cristo está ensinando. O povo comeu até se fartar. Pedro levou alimento até as pessoas. João também, Tiago também. As mãos levaram os alimentos. Mas não eram as mãos que importavam, e sim aquilo que havia sido agraciado por Cristo. Este alimento nos farta, nos completa, salva a alma e entrega o alívio aos perdidos e angustiados. Já comeu desses pães e esses peixes, meus irmãos? Já comeu? Como é que ele chegou para você? Quem anunciou o Evangelho para você? Não importa as mãos, importa que foi agraciado por Cristo. É isso que eu tenho que entender. Esse é o princípio da fartura de Cristo. Esse é o princípio da prosperidade que é tão distorcida, que é tão difamada por aí afora. É a gratidão. Paz, alegria, contentamento em sua essência. Se temos paz é porque o pão da vida nos livrou da morte. Essa é a raiz da paz que excede todo entendimento. Que o pão da vida nos livrou da morte. Se temos alegria, é porque bebemos do vinho do seu sangue, que é a nova aliança. Participamos disso. Angústia e fome para uma alma saciada em Cristo é inexistente. Porque em tudo nele somos completos. Em tudo em Cristo somos supridos. E assim como o texto diz, comeram e saciaram-se. Assim é a alma que Cristo alcança. Assim é a alma que tem um encontro com Ele, saciada, plena. Mas André, eu ainda vejo muitas... Irmão, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Até o dia da sua volta, saiba de uma coisa, que a justa medida lhe será dada. E verso 9.
E os que comeram eram quase 4.000, e os despediu. 4.000 homens. Mateus 15, verso 38, dá um pouco mais de detalhes. E isso só exalta o poder de Cristo. Os que comeram foram 4.000 homens, vírgula, sem contar mulheres e crianças. Então são 4.000 famílias. 4.000 famílias. Esse número vai para 15 ou 20.000 pessoas, com aquilo que os discípulos menosprezaram. Este é o poder de Cristo. É assim que ele age. Em conclusão, um milagre surpreendente, que primeiramente devemos destacar a humanidade de Cristo, que o habilita como nosso sumo sacerdote, que compadece das nossas fraquezas. Ele sentiu fome. Ele entende quem nós somos. Seu poder divino em conhecer nossas necessidades e supri-las adequadamente. Então, por conhecer as nossas limitações, ele sabe suprir justamente naquilo que precisamos. A incredulidade em meio à fé, um estado de um determinado local, as condições adversas, nada disso é condição para a atuação do Espírito. Vimos que quando focamos no problema, ficamos parados e impossibilitados de agir em harmonia com a fé. E isso se chama falta de confiança em Cristo. Mesmo com a nossa incredulidade, somos chamados como participantes para entregar esse pão que não acaba, a mensagem da salvação. Mesmo em meio à nossa incredulidade, Ele nos chama para estar inseridos em um dos seus meios de graça, que se chama igreja. Os discípulos foram chamados para administrar a distribuição do alimento. Cada um dos apóstolos é parte integrante da igreja. Nós estamos ligados a uma igreja e a sociedade carece dessa administração. O povo está sentado, com fome, e se for mandado embora, vai morrer no caminho. Assim é esta sociedade que caminha a passos largos para o inferno. Quem foi chamado para levar a mensagem da salvação? São aqueles que estão inseridos na igreja de Cristo. Somos nós. Assim como os apóstolos distribuíram o pão, distribuíram os peixes, nós somos chamados para pregar o Evangelho. Então ame a sua igreja, ame aquilo que Cristo te dá, seja grato, constante, abundante, ame, se entregue, se sacrifique. E uma multidão, irmãos, com essa atitude, foi saciada com este milagre. Vimos que quando agimos com fé, confiantes em Jesus Cristo, uma multidão rompeu em marcha, saciada, cheia. Devemos crer nos feitos de Cristo, que é capaz de saciar uma multidão com o poder da sua palavra. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você creia neste Evangelho. Que você creia neste Cristo. Que você creia e confie em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Esse é o último domingo deste ano que estaremos aqui juntos. E é um bom momento para você ser grato por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Avalie como foi o seu ano, como você agradeceu, ou se você ficou parado, porque só tinha 7 peixes, 7 pãezinhos. Avalie sua conduta diante daquilo que Cristo pede, dar graças e realmente executar. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, edificado aqui, Deus, seja a tua igreja através da tua palavra, engrandecido seja o teu nome, que toda honra, toda glória, todo louvor devido a ti, realmente, Deus, possamos aqui externalizar e prestar ao Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que foi dito pela tua palavra, pela ação de Cristo, pelo milagre, pela incredulidade dos discípulos, por tudo que nos serve hoje de ensino, que nos serve hoje de exortação e nos coloca, Senhor Deus, no eixo, nos trilhos do Senhor.
Obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmão que aqui está, neste último culto de 2020, aos domingos. Que possamos, Deus, em 2021, permanecer, continuar, avançar, estar gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que não fiquemos parados diante dos problemas, mas avancemos, Senhor Deus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, meu amado. Dê um abraço não pode, né? Um breve cumprimento aí no seu irmão e uma ótima semana.